Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, chegamos no mês de março de 2021 e o que isso representa? Um ano desde que começou a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Quem imaginaria que exatos um ano nós ainda estaríamos falando dessa pandemia, que no começo parecia que era algo que ia passar rápido, né, que a gente ia conseguir atravessar, mas que se mostrou bem mais difícil do que inicialmente se previa. Então a situação que nós estamos enfrentando é muito pior, porque a gente tem uma luz no fim do túnel, que é a campanha de vacinação. Mas como tudo no Brasil é muito lento, a campanha de vacinação também não poderia ser diferente. Então, atualmente nós vemos aí estados como o Rio Grande do Sul com leitos de UTI mais ocupados do que sua própria capacidade, né? Estão com 109%. Nós vemos estados como São Paulo que estão em lockdown, na fase vermelha, isso que começou do dia 6 do 3 e que vai até o dia 19 do 3, podendo ser renovado. E temos também estados onde faltou oxigênio, então assim, o Brasil está um estado de caos, de calamidade, e infelizmente nós vemos muito jogo político em cima disso, né? Onde nós temos uma presidência que é totalmente descrente do vírus, é totalmente descrente das medidas que os governadores estão adotando para tentar conter. Já teve a oportunidade de estar comprando as vacinas no ano passado, não o fez por uma simples questão de orgulho, né, de falar que o laboratório que deveria procurar, né, o governo para estar comprando. E a outra situação que também está bem complicada é essa questão do repasse para estar comprando as vacinas para os governos, né? Então, tudo isso reflete em quê? Em todos os setores da economia, né? E a corrida, os setores de eventos, não seria diferente. Então, como nós estamos vendo desde o começo da pandemia, nós temos aí um movimento contínuo de adiamento das principais provas do Brasil. Então, as provas de asfalto, né, as provas que reúnem a maior quantidade de corredores, estão sofrendo bastante, né? Então nós tivemos aí, por exemplo, o ano passado, a primeira vez que a São Silvestre sofreu um adiamento. Esse ano foi prometido uma São Silvestre para metade do ano e para o final do ano, mas será que vai acontecer? Muito provável que não, pela situação que nós estamos vivendo atualmente. A Rio do Rastro Marathon, na semana passada, anunciou também o seu adiamento para agosto e agora está conversando com os corredores para saber se essa data vai ser a melhor que ela vai poder estar adiando, ou vai estar adiando aí para uma outra data que seja melhor, que não coincida com outras provas. Dia 28 de março nós vamos ter o pronunciamento da Maratona de Borba Gato, né, que seria a subida de Pindamonhangaba para Campos do Jordão. Muito provavelmente também haverá esse adiamento. Inclusive ultras maratonas, né? Ultras maratonas, elas são mais difíceis de ter a questão da aglomeração, porque na maioria do percurso o atleta corre sozinho. Então, se você fizer uma largada em distanciamento, uma chegada, né, sem aglomeração, é muito difícil que tenha essa situação. Então, as ultras maratonas também estão correndo risco de não acontecer, né? Ontem eu fiz com a Caminhos de Caravaggio, que é uma ultramaratona que vai acontecer entre as cidades de Canela e Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e essa ultramaratona também corre um grande risco de não estar acontecendo pela situação que se encontra o estado do Rio Grande do Sul. Bom, as provas já estão adiando praticamente todas para o segundo semestre e estão esperando que o segundo semestre as coisas melhorem. Esse filme parece que a gente já viu, né? As provas do primeiro semestre de 2020 sendo adiadas para o segundo semestre de 2020 e na expectativa que fosse acontecer. Na minha opinião, provas que reúnam muitas pessoas só vão acontecer em 2022, porque está tudo muito obscuro, está tudo muito incerto, o jogo político está muito grande, infelizmente, e isso está ceifando vidas e mais vidas cada vez mais, né? O Brasil agora com essa cepa que foi descoberta em Manaus também está ficando cada vez mais isolado,
Vários países não estão aceitando viajantes brasileiros também por essa questão. Então está tudo muito complicado, né? Vamos torcer para que esses embates políticos parem, né? Entrem em um consenso, porque são vidas que estão em jogo e é isso que tem acontecido agora, né? A gente está muito sem o norte, muito sem saber o que fazer, né? Eu já fiz live novamente aí com o Tony da Proesp, inclusive ele está bastante desanimado com relação a essa situação. Ele que é um dos caras mais otimistas, assim, né, que durante 2020 ele fez eventos, né, teste com protocolos contra a Covid, eventos que foram um sucesso aí para 200 corredores em Sorocaba, São Vicente, eventos menores, e ele também está bastante desanimado com essa situação toda que está acontecendo, né? Infelizmente, é tudo bastante incerto, não dá para a gente estar prevendo nada. O que a gente pode fazer, a gente como corredor, é continuar mantendo nossos treinos, né? Então, fazer treinos em casa, né? Quem tiver a oportunidade de ir para academia, que as academias, por exemplo, aqui em São Paulo já fecharam nesse período de lockdown, então eu vou estar fazendo meus treinos em casa. Mas se tiver oportunidade de ir para academia tomando todos os devidos cuidados, né? Com relação à pandemia, né? E, por exemplo, com relação à corrida, aos treinos nas ruas, continuar correndo, porém em horários alternativos e sem estar correndo com ninguém ao lado, né? Então, continuar correndo sozinho, continuar correndo com distanciamento é a melhor maneira de você estar mantendo seus treinos. Eu sempre sou da seguinte opinião, né? De a gente pelo menos manter um pouco do nosso condicionamento para quando chegarem as provas a gente não precisar correr muito atrás, né? Então isso geralmente eu faço aqui com treinos aqui em casa mesmo, né? E saindo para correr em horários alternativos é o que tem dado para fazer, né? Porque infelizmente está bastante incerto, né? Está muito parecido com o que aconteceu em 2020, né? No segundo semestre a gente só teve essas provas, eventos testes, né? Inclusive a gente teve a Abracel, que foi uma associação que nasceu dos organizadores de provas, né? Dos principais, teve um evento teste deles, e esse ano a gente não vê nenhuma manifestação deles, né? Então, o ano passado nós tivemos algumas ultras no final do ano, né? Porque as ultras, como eu falei para vocês, são mais fáceis de acontecer por essa questão de ter menos participantes, né? Então, tem essa facilidade maior. E esse ano, por hora, a gente ainda não vê ainda assim se vai acontecer, não vai acontecer. Os índices deram uma piorada muito grande nesse mês de março e somente uma campanha de vacinação aí em massa, né, se acertar governo federal e o governo dos estados para estar comprando uma boa quantidade de vacina, que a gente pode ver uma solução imediata, né, que vá fazer com que o segundo semestre seja melhor que o primeiro e continue e tenha uma retomada, né? Mas infelizmente as coisas estão bastante incertas, né? E nesse momento, pessoal, a gente não tem que estar se preocupando com corrida, né? Com eventos nem nada. O que a gente tem que estar se preocupando é com a nossa saúde, né? É com o cuidado próximo, é com a questão da empatia. Então a gente tem que se manter são, né? É isso que a gente pode estar fazendo por hora e torcer para que esses jogos políticos aí parem de ceifar vidas, né? Porque infelizmente a política, eu nem gosto de estar falando aqui no meu canal, mas ela tem total influência em tudo dentro do país, né? E os eventos de corrida não seriam diferentes. Tá certo, meus amigos? Então, esta é a minha opinião com relação ao futuro das corridas no Brasil. Eu acho que as corridas de asfalto, as maiores, elas vão acontecer mesmo para 2022. Segundo semestre está muito nebuloso ainda, está muito difícil, e mesmo que aconteça, né, no segundo semestre, mesmo que a situação melhore, nós vamos ainda pegar os corredores com menos condicionamento, né? Então o pessoal vai ter que
treinar bastante, né? Então muita gente ainda vai ficar com receio de estar fazendo os eventos, então assim, ainda é tudo muito incerto, até da parte dos corredores, até da parte do receio, né, de estar voltando a fazer, né? Então eu, na minha opinião, acredito que 2022 os eventos vão ter uma chance maior de continuar e a gente vai continuar vendo esse esse movimento em massa dos adiamentos dos organizadores. E vamos torcer para que os organizadores consigam aguentar essa situação também, né? Porque não é fácil não estar conseguindo fazer os eventos e fazer a economia girar. Tá certo, meus amigos? Então, coloquem aí nos comentários o que vocês acham desse cenário que nós estamos vendo no Brasil, qual que é o futuro da corrida no Brasil. Deixem aí nos comentários. Grande abraço para vocês.